A equipe ficou com o assunto transgenia. No nosso plano de aula, temos como título Organismos Transgênicos. Essa aula está destinada à terceira série do ensino médio, da disciplina de Biologia. E vamos falar um pouco sobre todo o plano de aula e a respeito dos objetivos. No final dessa aula, os alunos têm como para compreender, entender o conceito de transgênicos, compreender todo o processo de manipulação genética, né, como é feito todo o processo, a modificação do DNA, analisar as vantagens e as desvantagens desses produtos no nosso cotidiano. E o tempo de duração da aula vai ser 2 horas aulas. A respeito do conhecimento, a gente vai trabalhar a respeito do conhecimento prévio que os alunos já podem ter sobre esse assunto. Em sala de aula, a gente vai trabalhar para saber o que é que eles já têm de assunto, já têm de conhecimento a respeito disso, investigando com algumas perguntas, né? No caso, vamos fazer perguntas do tipo: quem já ouviu falar em organismos transgênicos? O que são, né? Vocês já pensaram se esses alimentos que chegam na nossa mesa tem algum que sejam transgênicos, né? Porque nem sempre dá para identificar. Outra pergunta. Quando vamos a um supermercado, é possível saber se estamos adquirindo um produto transgênico? Sim ou não? E como identificar, né? Vocês acham que eles podem trazer algum problema para a nossa saúde? E uma outra pergunta é, no caso das plantas, existe alguma diferença entre os organismos transgênicos e os não transgênicos? Então, essas são algumas perguntas que vão instigar, né, o que eles já têm de conhecimento a respeito sobre o assunto. E no final da aula, depois de todo o processo que for desenvolvido durante as aulas, a gente vai ver se essas perguntas, as respostas que foram obtidas, estão corretas ou não. Falando de transgenia, é um termo utilizado para designar organismos que foram submetidos à técnica de engenharia genética para inserção de uma parte do genoma de outra espécie em seu genoma, e que são conhecidos por organismos geneticamente modificados. E organismos geneticamente modificados são, de acordo com o Ministério da Agricultura, todo e qualquer organismo com material genético alterado através de técnicas de engenharia genética em laboratórios para introduzir ou suprimir determinados genes para determinadas características. O organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas de laboratórios que de alguma forma modificaram o seu genoma, enquanto que o organismo transgênico foi submetido a técnicas específicas, inserção de um trecho do DNA de outra espécie. É interessante fazer essa diferença dentro dos organismos geneticamente modificados, como no caso dos organismos transgênicos, né? Assim, um transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Devido à relação existente entre esses 3 termos, frequentemente eles são utilizados como sinônimos, mas não são sinônimos. O que levou ao desenvolvimento da transgenia vem se desenvolvendo desde o início dos anos 70, né? Enquanto os cientistas desenvolveram a técnica do DNA recombinante. DNA recombinante são moléculas que possuem fragmento de DNA derivado de 2 ou mais fontes, né? Geralmente de espécies diferentes. É uma sequência de DNA artificial que resulta da combinação de diferentes sequências de DNA. Essa técnica surgiu a partir da engenharia genética, né? A partir daí passou-se a se falar de manipulação genética ou modificação genética, né? São termos utilizados para designar os processos de manipulação de genes no organismo, geralmente fora do processo normal reprodutório já conhecido. Então, a manipulação
genético combina características de um ou mais organismos de uma forma que provavelmente não aconteceria na natureza. Olá, nós vamos explicar agora aqui um pouco sobre a manipulação genética, né, para a obtenção do alimento transgênico. Antes a gente precisa entender um pouco o que é a transgenia. Os transgênicos são aqueles organismos que tiveram, né, seus genes estranhos ou de qualquer outro ser vivo inserido no seu código genético. E para que esse processo seja feito, a gente vai precisar entender um pouco o que são os plasmídios, né? Os plasmídios, eles são moléculas circulares de DNA, né, de uma bactéria. As bactérias se reproduzem, né, nesse caso, independentemente do DNA cromossomo, e ela é utilizada como vetor da transgenia. Como que esse processo ocorre? Vamos ver se dá para ver um pouco aqui nessas imagens, né? Aqui temos os plasmídios. Isso aqui é o DNA, né? É o plasmídio, que é a molécula circular de DNA. Elas, portanto, né, como eu já disse, são células bacterianas que contêm pequenas moléculas de DNA circular, né, que existem independente do cromossomo, né? E como ocorre esse processo, né? Aqui nós temos as imagens do DNA recombinante. Aqui é o plasmídio. Aqui nós temos o corte, né, do DNA que foi doado com a característica que a gente quer inserir no nosso organismo. Ele é retirado, colocado dentro do plasmídio, é fechado com a DNA ligase e a gente tem um DNA recombinante, né, que é o plasmídio mais o DNA do gene que foi doado. Aqui a gente tem outra imagem, aqui o plasmídio da bactéria, a gente tem o isolamento do DNA bacteriano, logo após a gente tem a extração do DNA de interesse, que é colocado dentro do plasmídio, né, e assim fabrica, né, o gene que a gente quer, fabrica no caso o DNA, né, com aquele gene de interesse que a gente vai incorporar dentro do organismo que a gente quer modificar, né? E isso modificado se transforma no alimento transgênico, no caso, ou no animal transgênico. Aqui a gente tem outra imagem da bactéria, o plasmídio, o gene que contém a característica desejada, no caso pode ser uma célula, aqui nós temos a célula vegetal, é colocado dentro do plasmídio o gene com a característica que a gente quer e é processado, né, e se transforma no DNA recombinante, que vai ser introduzido dentro da célula que a gente quer que tenha aquela característica. Aqui a gente tem outra imagem, a planta doadora com a característica que a gente deseja. Se pega uma variedade, que pode ser uma variedade comercial, um bom exemplo é a soja. E nós vamos ter uma nova variedade, né, com aquela característica que pode ser uma nova resistência a pragas ou a herbicidas. E é isso, esse é um pouco do processo, né, da transgenia. Bem, para o debate em sala de aula, vamos junto com os alunos assistir um pequeno vídeo do canal Bus TV sobre os alimentos transgênicos, abordando a ocorrência deles no Brasil e a preocupação das organizações de defesa do consumidor em relação aos impactos que eles causam à saúde e ao meio ambiente. Bem, o vídeo ele fala sobre a grande preocupação, né, das organizações de defesa do consumidor pelas várias evidências
que estão relacionados aos impactos à saúde e ao meio ambiente. No homem pode ocorrer, devido ao consumo desses alimentos, o câncer, a intoxicação e alergias. E nesse vídeo também mostra que o Brasil ele é recordista em produtos de agrotóxicos e também dos alimentos transgênicos, que está crescendo muito as plantações e o consumo humano. O vídeo também faz relevância sobre os alimentos orgânicos, que faz bem à saúde. Consumir esses alimentos ao invés dos alimentos transgênicos. Dando continuidade, nós temos aqui, apresentando aqui, as principais e mais importantes plantas transgênicas, né, cultivadas no mundo inteiro. A primeira foi o tomateiro. O tomateiro, né, ele foi, no caso do tomate, ele foi liberado comercialmente pelos Estados Unidos em 1994, e esse tomate vermelho bonito assim, devido ao licopeno que ele tem, e uma substância também que combate o câncer, no organismo. O segundo aqui nós temos a soja. A soja, existe vários tipos, mas a transgênica, ela é plantada e recebeu um genes de uma bactéria que dá a essa cultura resistência a herbicidas. Aos herbicidas, essa bactéria, o genes dessa bactéria, ela é de uma bactéria que vive no solo, chamada Acrobacterium tumefaciens, nome complicadíssimo, tá? A terceira cultura é o milho, ok? O milho ele também é conhecido como BT, devido aos genes que foi inserido na planta, chamada de Bacillus thuringiensis, que ele produz um veneno que mata inseto, permitindo, né, que evite-se a destruição de plantas por pragas, e ainda ela é resistente, né, ao uso de agrotóxico. A outra, o algodão. O algodão, ele recebeu dois genes diferentes de bactérias, fazendo com que seja reduzido a perda de plantações por ataque de pragas, e ainda, né, a diminuição do uso de agrotóxico. E nós temos aqui, né, não são todos os países que aderiram aos transgênicos, né, mas nós temos aqui países como o Brasil, que ele comercializa produtos derivados do algodão, da soja e do milho. O algodão, a produção de transgênicos chega a 88%, da soja 60% e o milho 55% da sua produção é transgênico. Além deles, né, outros países que aderiram, os Estados Unidos, onde ele comercializa melão, soja, tomate e algodão, batata e canola. A União Europeia, que produz o tomate também, canola, soja e o algodão. E por último, a Argentina, com os produtos soja, milho e algodão, como no Brasil. Como foi visto anteriormente, os produtos transgênicos, para serem identificados, precisam de um selo. Para isso, eu trago algumas imagens onde os alunos possam identificar esse selo nas embalagens. Como vocês podem ver, eles sempre ficam aqui no cantinho da embalagem do produto. Aqui no caso do óleo soia, nas embalagens de milho, no caso farinha de trigo, o miojo e outros produtos. Esses produtos, apesar de estarem em grande quantidade nas prateleiras dos supermercados, podem trazer algumas vantagens e desvantagens.
Uma das vantagens desse produto é um uso, maior resistência a pragas, maior resistência, maior produção agrícola, e acredita-se que com o aumento dessa produção agrícola possa diminuir a fome no mundo. E uma das desvantagens é o aumento das alergias, o aumento da resistência dos antibióticos e diminuição da biodiversidade. Agora que você já conhece um pouco do que é um produto transgênico, peço que forme duplas para que pesquise mais sobre as vantagens e desvantagens do uso desses produtos e escolha um ponto de vista e crie um produto transgênico fictício e lance no mercado defendendo o seu ponto de vista. Pronto, agora no final da nossa aula nós teremos uma avaliação que será realizada através da participação dos alunos. Eles irão formar equipes para produzir um produto fictício e fazer tipo uma marketing, vender o seu produto, né? E depois terá uma atividade escrita contendo as seguintes questões: explicar o que entendeu sobre os alimentos transgênicos e como eles são produzidos, quais os prejuízos que esses alimentos transgênicos podem trazer à nossa saúde e ao meio ambiente, e também se é fácil evitar, nos dias de hoje, o consumo desses alimentos e justificar sua resposta. Bem, isso na aula, depois de uma avaliação, depois de vendo todo o conteúdo, e se encerra.